Este primer acto é un acto de un proxecto que temos, digamos, de longo recorrido, porque rematará a primeira parte en novembro de 2027. E por que novembro de 2027? Porque en novembro de 2027 o noso centro cumple 100 anos. É bastante difícil manter un centro durante 100 anos, e con sobre todo un centro como o noso, coas evolucións que ten e demais, pero bueno, o vamos a conseguir mudando continuamente, adaptándose continuamente ás actividades do momento. O centro empezou como un centro de migración, prácticamente dos 300 socios que tiña ao principio en 1917, e case que todos eran traballadores manuais daqui da zona de Porto, da zona ao norte. Teño a relación de todos eles cos seus nomes e os apellidos e de onde viñan, non? E ese centro foi evolucionando. E nos anos 90 xa o convertimos en un centro de cultura, un centro de cultura portuguesa na Galiza, donde iniciamos as aulas de portugués. A primeira vez que se deron na Galiza aulas de portugués foron no noso centro no ano 1990, e as viu inaugurar Mario Soares e a súa muller. Foron os que viñeron a inaugurar aquelas aulas. Foi unha casualidade, pero viñeron a inaugurar as aulas de portugués. E logo despois seguimos evolucionando, e en este momento xa vamos a convertir o centro nun novo centro, que é un centro de unión ou de relación de, como decimos nosotros, cumprir o Atlántico peninsular. Nós somos un territorio con unha mesma lingua. A ventaxa de Galiza é que ten dúas linguas, e coas dúas linguas falan máis de 1.000 millóns de persoas como linguas propias. Xa non estamos dicindo como linguas que se estudan, non? Entón, ven os ingleses e dicen que o inglés, os galegos temos a lingua castellana e a lingua galego-portuguesa, que falan máis persoas que a lingua inglesa no mundo. Así que podemos ensoberbecernos disso, pois vai a ser un centro de unión cultural galaico-portuguesa. Temos o apoio do Movimento Internacional Lusófono, do MIL, temos o apoio do PAX, da Plataforma de Asociacións da Sociedade Civil Portuguesa, temos o apoio da Asociación Impulsora da Casa Lusofonía, ese entre algúns apoios que temos, os máis básicos, e vamos a crear pois unha corriente de relación de unidos pola lingua. Por iso, el ABA, que hasta ali ten un cuadro precioso que a mí me deixou impactado, que é dúas olas que prácticamente se están beixando, non? Galiza, le pedín permiso para ver se lo podía utilizar como logotipo deste proxecto de cumprir o Atlántico peninsular, non? Seguiremos con estas actividades en outros, aquí volveremos a Porto tamén, pero seguimos en outros lugares en Galiza. Faremos o 10 de xuño, como sabedes, e logo despois chamaremos pasar o verán, e alá para novembro empezaremos de novo, setembro, novembro, porque hoxe é o día a lingua portuguesa, o día a nosa lingua, e ti, pero ti eres galego, a nosa lingua, digo, e non admito discusión. A nosa lingua, a lingua portuguesa e a lingua galega, a mesma lingua. Xa o decía no século XVIII un gran orensano, que era o padre Feijó. O padre Feijó, un gran orensano, un home, era la inteligencia do século XVIII, en 1780, máis ou menos, o rector da Universidade de Oviedo, nas súas cartas eruditas, falando da lingua, di ben claramente, o galego e o portugués é a mesma lingua, e iso din no século XVIII, pero nós temos tamén a literatura en lingua común, a literatura medieval en lingua común, século XII, XIII, XIV, e a lingua era a mesma, non era distinta. Logo despois, por avatares políticos, hubo esta pequena, sabedes o que decía o gran Agostinho da Silva: Portugal nada máis que cometeu un erro, que foi deixar Galiza, fuxir a Galiza. Eso escribiu Agostinho da Silva, non o digo eu. O gran filósofo Agostinho da Silva di nos seus escritos Portugal nada máis que cometeu un erro, que foi deixar fuxir a Galiza. Co cual estamos falando do noso idioma. Logo despois, a variante do galego dentro da nosa lingua, temos o día 17, o día dedicado a Rosalía Castro, que é o día da lingua galega. Ese pequena, vamos a esta variante, non? Como dicía fai pouquiño con unha amiga, somos a mesma lingua con distintos sotaque, porque non é o mesmo sotaque o brasileiro que o lisboeta, non é o mesmo sotaque o algarvío como o zambicano ou que o angolano, pero a lingua é a mesma.
O sotaque non é o mesmo sotaque que teñen en Timor, o sotaque timorense completamente, bueno, eles teñen a súa lingua propia, pero teñen un sotaque, somos a mesma lingua con distintos sotaque. E agora vou a presentar aos artistas que tuveron a delicadeza de axudarme acompañándome en esta actividade. Despois presentaremos os poetas, e estes artistas plásticos son Elava, que ten arriba no primeiro piso, despois miraremos cando vayamos a ver toda a exposición, unha magnífica, a mí me encantou cando vi de primeira vez la pintura de Lava, que foi unha casualidade, un amigo común me chama e me di, ponte en contacto con Lava que pinta magníficamente, e a verdade é que me encantou a súa pintura. Temos arriba, aquí temos a meu queridísimo amigo Norato, con o Norato estamos os días tomando café, máis ou menos, porque el Lava é de Ourense, o Norato é de perto do noso escritorio en Vigo, que ten unhas marinas fantásticas. Logo, despois temos a entrada a nosa amiga Fernanda. Me acaba de mandar unha nota a Fernanda dicendo non podo estar aí hoxe, pero contade comigo que estou na presencia. É unha pintura la de Lava, pois máis como fotografía, máis donde se ve exactamente o que está facendo, o que fai Fernanda, o que fai el Lava é facernos pensar. O que fai el Lava é facernos pensar. Me deu unha clase magistral mentras viñamos para aquí, que quedei, sempre estaría agradecido moito que me dixo. Nos fai pensar, e non vos esquezades dese cuadro tan magnífico onde aparecen unos árbores, que a mí me impresionó de por momento, e dice, esta é o código de barras. Tenemos que pensar que non somos códigos de barras, temos que pensar que non somos códigos de barras. Bueno, eu que son un rebelde tremendo, así que non son códigos de barras, pero bueno, te fai pensar la pintura de... Logo despois temos a Roy, que é a primeira vez que miro a súa pintura, unha pintura magnífica. Eu pensaba que a Roy nos daría pinturas de colores vermellos e tal, entón iso nos dá unha pintura aí extraordinaria de colores moi... Eu non sei por que me imaginei, porque como vi varias cosas túas, Roy, e cando chego me di Cristina, no, é o do Roy, carai, é unha pintura completamente distinta, unha pintura donde se ven, bueno, hai que analizala con calma, non tuve en calma punta para analizala porque se ando como un foguete. E logo despois tenemos a Teresa, a nosa querida Teresa, a poetisa Teresa, que eu xa máis que sabía que Teresa recitaba poemas, pero resulta que tamén escribe, tamén pinta, non? Bueno, e esa conxunción de poetas galegos e portugueses, de pintores galegos e portugueses. E vamos a ter músicos, pero hoxe non toca música, pero bueno, pero tocará música, faremos algún de música, porque xa está todo que haxa un día unha unión de músicos galegos e portugueses con a nosa querida Olga e o seu grupo e o grupo que teño na Galiza. Teremos tamén o mellor en xuño, si temos esa unión e logo despois tamén saindo a literatura temos o libro infantil de Grasa, que en Vigo tamén habrá unha conxunción de libros infantís galegos e portugueses, donde nos describe como foi o pre-25 de abril e o 25 de abril para nenos, claro, que é o que hai que facer, ir concienciando a xente desde abaixo. Fai pouco fixemos nun instituto, nun liceo, como chamades vos, fixemos un encontro de literatura onde falamos de Camões. O fixemos no lugar onde ven o apellido Camões. O apellido Camões ven dunha fregresía da Cámara Municipal de Nigrán que se chama Camos. A Cámara Municipal se chama Nigrán e a fregresía se chama Camos. Hombre, Bernardino, te inventas moito. Non o digo eu. O dixo José Filgueira Valverde. José Filgueira Valverde é un dos grandes, xa morreu, un dos grandes investigadores do medievo galego, non? Cando o Seminario de Estudios Galegos antes da Guerra Civil, el era o responsable, que foi o que fundou o Museo de Pontevedra, entre outras cousas, pois ten un libro escrito onde pon ese tema, e logo despois Isabel Río Novo, no seu último libro que fixo sobre Camões, tamén pon o mesmo. De aquí, de Camos, é onde sae o apelido Camões, porque de Camos saiu Vasco Pires de Camões, porque non quiso ser súdito do rei castellano Enrique II das Mercedes, quería ser súdito de don Fernando, o último borgoñón,
e entón pois fuxiu para Portugal. Don Fernando foi durante 8 anos rei de Galiza, tampouco nos temos que esquecer, como Don García II foi durante tamén 8 anos en 1070 rei de Portugal e Galiza antes de Afonso Enrique, porque García II era o tío avó de Afonso Enrique, e hai unha cantata, unha especie de opereta sobre Don García II que quero levar a Vigo no ano 2027 para que se interprete en Vigo. Foi escrita por Natalia Correia, entre outras persoas. Ben, entón xa presentados os e ora como actuación musical. Os que rompem de surpresas debochadas, os que abrolham do amor e da amizade, os que ficam em ti. Mas agora são estrelas carícias, só acenos banhados, só espinhos rosamentos, são miradas, os que suplem a falta que nos deixa, a saudade dos abraços perdidos, dos abraços que perduram na memória como laços invisíveis que te envolvem no duelo que ilumina os teus recordos. Mas agora são estrelas carícias, só acenos banhados, só espinhos cruzamentos, são miradas, os que suplem a falta que nos deixa, a saudade dos abraços perdidos, dos abraços, dos abraços. Bueno, e ahora a seguir, Grasa vai a salir a recitar o seu poema. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Bernardino a amabilidade por nos convidar a estarmos presentes neste momento. O nosso objetivo sempre foi unir Portugal à Galiza e trazer a Galiza até Portugal. E hoje a Galiza veio a Portugal. Não só hoje. No sábado passado tivemos um evento onde se falou português e galego com muito encanto, com muito carinho, com muita ternura. Estamos, portanto, hoje a celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa e, como tal, eu tenho o prazer de vos oferecer um poema que escrevi sobre o tema. Língua amada que o tempo abraça, raiz profunda da nossa raça, ecoa em montes, em rios, nas praças, em cada rima é morada sagrada. Êxodo do verbo, de voz peregrina, em ti se moldou a alma latina. Nascida em terras da Galiza, mistura de tantos povos, é bela, suave como a brisa que refresca os nossos olhos. De Gil Vicente a Camões, de Herculano aos nossos dias, é bálsamo para os nossos corações, cantando tristezas e alegrias. Embarcou em frágeis caravelas e de um canto ao outro da terra semeou doces palavras tão belas. Leve e graciosa,
até as estrelas, se pudessem descobrir quanta doçura encerra, quereriam dançar nos mastros dos barcos à vela. Na pena de Alexandre Herculano está sempre presente. A sua chama não se apaga. Ó língua amada do meu povo, da minha gente portuguesa, cantas histórias num fado de alma que sente. És mar e terra, és fronteira aberta, timbrada por doces palavras em eterna corrente. Flor bela Espanca te chorou em seus versos profundos. António Aleixo louvou-te em seus cantos de abraços profundos. Natália Correia, sem preconceitos, te semeou em sonhos fecundos. Sofia e Ari reuniram-te em batalha, grito de revolta e canção da liberdade. Saramago te elevou ao mais alto patamar. Em cada palavra és o pulsar da nação. Os teus poetas têm as veias em ebulição. Te pintam com a cor da paixão. A chama eterna no peito dos amantes. Ó língua amada do meu povo, alma da gente portuguesa, cantas tantas histórias num fado sempre comovente. És mar, céu e terra, és fronteira ausente, falada por tantos caminhantes. E eu também te canto e amo nesta eterna corrente. Língua universal, levada em frágeis caravelas, mas tão firmes na fé. Um povo que luta contra ventos e marés. Em todos os cantos do mundo ecoa a palavra saudade, no seu sentido mais profundo. É a alma de um povo sem idade. Obrigada. Bueno, despois deste magnífico poema de Grasa, que fixe un percorrido por toda a literatura portuguesa, de un lado a outro, e parte da literatura galega, cun hermanamento de uns e outros poetas, nos falou de todo o mundo, hasta da gran Natalia Correia. Eu é que sinto unha admiración especial por Natalia Correia, entre outras cousas, porque eu sou moi amigo de Fernando da Costa. Fernando da Costa, como ele dicía, eu sufrín a Natalia Correia toda a súa vida, non? Falamos moito dela, da súa literatura. Ora, o seguinte, quen o seguinte? Teresa, te toca recitar a poesía. Bueno, Teresa é unha das persoas que forma parte desde o principio do noso grupo de arte, cultura e poesía. Pintora, é un descubrimento que fixen en esta actividade, porque hasta ahora sempre facíamos poesía, nunca facíamos pintura. Por isto da pintura é algo que se me ocurriu agora para ir completando pouco a pouco todo o ciclo de actividades que facemos. E hasta ahora sempre estuvimos facendo actividades de poesía, actividades de música, actividades de literatura, actividades de filosofía, pero nunca fixemos actividades plásticas, ni de pintura, ni de escultura, ni de fotografía, e hoxe comenzamos con a gran, bueno, o que teño que estar moi agradecido aos pintores que me acompañan hoxe, e hoxe iniciamos a etapa de tamén unir a Galicia e Portugal mediante as artes plásticas. Teresa, cando queiras. Obrigada. Boa tarde. A nossa língua é mais do que um meio de falar. É um modo de sentir, de lembrar e de sonhar. Que este poema celebre a beleza da língua portuguesa. Da Galiza ao mar sem fim. Nasceu em terra de montes e vinhedo, entre rios do norte e ventos do segredo. Galego-português, irmão em raiz, língua que canta, que chora, que diz.
no tempo dos reis, de trovadores e andantes, ecoava nas praças, nos mosteiros distantes. Galiza e Portugal unidos na voz, até que a história seguiu caminhos atroz. Vieram romanos com fala de poder, trouxeram o latim que viria a crescer. Depois os visigodos, mouros em oração, cada qual deixou traço na nossa expressão. Mas foi no sul, no mar que se abriu, que o português seu rumo definiu. Levado por caravelas ao mundo inteiro, fez-se língua de sonho, de amor verdadeiro. Hoje é fala de muitos sem esquecer a raiz, que nasceu partilhada na terra feliz. Galego irmão, na memória guardado, no português o seu eco é sagrado. Muy bien. Y ahora tenemos Daniel Braga. Tenemos a Daniel Braga. Daniel, claro, está Daniel. Vou dizer um poema, não me vou dedicar à língua portuguesa, à língua galaico-portuguesa, mas também temos um livro da Graça dedicado ao 25 de Abril, saiu há pouco tempo, e também continuamos a festejar o 25 de Abril. Portanto, vou dizer um poema da Graça sobre o 25 de Abril. Temos todos a festejar e esperemos que continuemos todos a festejar, principalmente para as novas gerações que bem precisam. O 25 de Abril já aconteceu há 50 anos. É preciso que seja isso. E é importante estar sempre a relembrar esta nova geração, estas novas gerações, que a liberdade não caiu do céu. A liberdade foi conquistada e conquista-se todos os dias. Portanto, Graça, para si, e em sua homenagem, este poema seu. Não me cansarei de cantar Abril. Não me cansarei de cantar Abril. Nunca esquecerei o que vivi e como vi a minha gente sofrer. Sofrer no silêncio, amordaçada pelo medo, de sol a sol trabalhando, comendo o pão que o diabo amassou, tudo calando em segredo. Não me cansarei de cantar Abril. Esse Abril já distante, mas presente. Presente na mudança de vida operada, na paz tão desejada, no fim de uma guerra fratricida, no secar das lágrimas de saudade, na alegria de celebrar a liberdade conquistada. Não me cansarei de cantar Abril. Não me esquecerei os corajosos capitães, desejosos de paz e serenidade, de progresso e igualdade, que nos abriram na madrugada a luz da esperança, o caminho da fraternidade de uma nova alvorada. Não me cansarei de cantar Abril. Chamo para que veña a cantar, a recitarnos o seu poema a Elena Ribeiro. Elena, onde a miña amiga que quere falar en castellano todo o día. Pero non vou falar castellano. Eu quero falar con ela en portugués, pero ela quere facer prácticas en castellano, quere falar comigo en castellano. Entón facemos aí unha pequena mezcla. Sí. Elena, cando queira. Obrigada. Pois boa tarde a todos. Eu vou ler um poema da Graça Amiguinha, que fez o favor de me oferecer. Eu vou ler um sobre os escravos de Abril. Nas ruas desertas, o vazio ecoa. Onde está o vermelho que a memória entoa? Apagaram-se as vozes que um dia gritaram. Os escravos murcharam e no tempo ficaram. Os ventos levaram o cheiro da esperança, como se o futuro fosse só uma dança. Estiolaram os sonhos a soltar-se das mãos. Já não há cravos nem promessas na nossa canção. Já não cheira a cravos e a liberdade. Só resta a sombra da antiga verdade. A revolução perdeu-se na brisa e a dor calada tornou-se cada dia mais precisa. Que fizeram eles às flores tão puras que deviam curar as nossas amarguras? O chão seco chora perdido no tempo como um eco na alma sem alento. Sinto a incerteza rasgando o peito, promessas quebradas no magoado sem jeito. Mas eu não desisto,
Sou feita da chama da alma alentejana. A cada ferida traz uma força maior que a mim clama. Já não cheira a cravos e a liberdade. Só resta a sombra da antiga verdade. A revolução perdeu-se na brisa e a dor calada tornou-se cada dia mais precisa. De mãos dadas, vamos unir a nossa vontade e lutar com fervor pela liberdade. Gracias. Parece que estamos naquel 25 de abril de fai 50 anos, cando todos salíamos a cantar liberdade, e a berrar polas rúas, algúns, cantando Grándola ou cantando outras cousas, aquela, cando lle fomos a tirar pedras á Embaixada de Francia, non sei por que razón, pero fomos a tirar pedras á Embaixada de Francia, non me preguntedes por qué. Estaba eu por Lisboa, adiante, de pronto un grupo dice, vamos a tirar pedras á Embaixada de Francia, pois vamos a tirar pedras á Embaixada de Francia. Bueno, despois hubo outro grupo moito máis bruto, aquela non estaba eu en Lisboa, que dixeron vamos a queimar a Embaixada de España, e foron a queimar e queimaron a Embaixada de España, non? Que foi un tema moi difícil, non? Cando os asustezamentos daquela época, aqueles 5, entre eles 2 persoas de Vigo que foron fusiladas, non? Pouco antes da morte de Franco. Por eso foi polo que se foi a queimar a embaixada, pero salíamos a cantar e cantábamos simplemente por iso, por cantar libertad, por cantar unión, por cantar relación, por cantar, pois seguimos na mesma edad, seguimos con o mesmo pensamento, cantemos libertad, cantemos unión, cantemos amor, cantemos felicidade, non tantas desgracias, que se aquí pasa unha cousa que pasa porque ten que pasar, pero eso non ten que influenciarnos, temos que seguir con esta unión e este deseo de felicidade. E sigo ao noso querido amigo Armando Pereira, tes apellido galego, macho, Pereira, e además como Pessoa, que tamén era Pereira, mira, aquí temos un seguidor de Pessoa, Pereira tamén era Pessoa. Os brasileiros dizem que somos todos de Paulo. Pereira, Macieira, Oliveira, etc. Non me resisto a decir un chiste de un home que se chama Eugenio, un chistoso, que decía: e ti de onde eres? Eu son de Madeira, como Pinocho. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que participo nesta sessão e dos 2 poemas de que fui incumbido, escolhi um que neste momento é um poema diferente, um poema divertido sobre a língua portuguesa. Quando não tenho, para dizer um poema, quando não tenho onde ir, vou a Nuno Júdice, um dos grandes poetas portugueses que nos deixou o ano passado, há um ano. E ele fez este poema para nos divertir um pouco. E é que chamou Complexos. Vieram dizer-me que a minha língua é a maior do mundo. Ao espelho, ponho a língua de fora. É a minha língua. É portuguesa. Mas não sei porque a consideram a maior língua do mundo. Por muito que veja a minha língua ao espelho, a língua que vejo não é maior nem mais pequena do que milhões de outras línguas que há neste mundo. A não ser que a minha língua não seja portuguesa ou que uma língua não tenha nacionalidade. Ponho-a de fora e, em vez de português, falo espanhol, falo inglês, falo francês, falo as línguas que sei e as que não sei, para que a minha língua deixe de ser portuguesa, mas continuam a dizer que a minha língua é portuguesa e que é a maior do mundo. É pelo menos tão grande como a língua de Camões ou como a língua de Pessoa, a não ser quando Camões fala castelhano ou Pessoa fala inglês.
E se me deixassem a minha língua em paz? Peço. Não serve de nada. Não vês que a tua língua é a maior do mundo? Como tu, 200 milhões têm a mesma língua. Por isso, é a maior que há no mundo, sem pensar nas outras que podem ser faladas por mais gente, mas não são tão grandes como a tua. E volto a olhar para a minha língua ao espelho. É a língua de Camões, a língua de Pessoa. E sinto um sabor estranho na minha boca ao saber que tenho lá dentro duas línguas além da minha. E se eu bater com a língua no céu da boca, é a minha língua, ou é do Camões, ou é do Pessoa que vem bater no céu da minha boca? E agarro na língua para ver qual é a minha e arrancar da minha boca as línguas que não me pertencem e devem estar ressequidas de 1 ou mais séculos, se forem a do Camões e a do Pessoa. É que eu não quero ter a maior língua do mundo, quero apenas que a minha língua esteja quietinha, sem complexos de grandeza, no lugar em que preciso dela, para ir bater no céu da boca sem ter de empurrar para o lado a do Camões ou a do Pessoa. Ou as dos outros 200 milhões que fazem com que a minha língua seja então a maior língua do mundo. Nuno Judice. Tive a sorte de coñecer a Nuno Judice fai moitos anos e a súa irmán Manuela, que dirixía a Casa de Pessoa en Lisboa, e fai un ano e pouco a súa viúva, que lle deron un recoñecemento na Casa de Galicia en Madrid. Ese mesmo día tamén me deron a mí, coincidimos naquela reunión aos dous, non? Nuno Judice é un poeta dos que non se esquecen. E claro, como Pessoa era un inglés, polo menos estudou en inglés, claro, Camões dixo aquelo de ao final todos españois, terrible frase, ditose de paso, pero bueno, pero a dixo, porque Camões non nos esquezamos que escribía tamén en castellano, moito dos seus sonetos son en castellano, non? Como Rosalía, que tamén escribiu moito en castellano, tamén en galego, o seu home, etc. Nas cascatas milenares, aromas de carvalho e azevinho, ouço sereias em seus cantares, entre os recantos do relinho. O vento espalha orações, são desejos da ribeira, preces que não chegam aos céus e ficam presas na nossa bandeira. Como as linhas da nossa mão, os rios marcam o próprio destino. O vento corre livre em oração, vai, vai, torcendo o caminho. O vento espalha orações, são desejos da ribeira, preces que não chegam aos céus e ficam presas na nossa bandeira. Nos mosteiros em redor, os sinos tocam alvorada,
ribeira, preces que não chegam aos céus e ficam presas na nossa bandeira. E dançando no silêncio, como quem nunca quer nada, vão-se adorando os lindos verdes, nascidos na ribeira amada. O vento espalha orações, são desejos da ribeira, preces que não chegam aos céus e ficam presas na nossa bandeira. O vento espalha orações, são desejos da ribeira, preces que não chegam aos céus e ficam presas na nossa bandeira. Ben, pois se supliu moi ben a actuación musical que íbamos a ter ao vivo, pero a próxima, Teresa, espero que estén todos os músicos ben de saúde. A Olga, perdón, Olga Besa, mantín a pato, dixen Teresa. Ben, agora vamos á segunda parte, das tres que dividimos este acto, e a segunda é a presentación do libro de Grasa Foles, é un libro dirixido ao público infantil, porque unha das actividades que queremos facer é dirixir os nosos libros ao público infantil para que coñezan o que foi o 25 de abril, pero sobre todo o que foi como se chegou a ese 25 de abril. As cousas non suceden porque sí, suceden porque teñen un desenrolo, non? Se comeza por actividades no campo, na industria, na literatura. Existe unha gran colección de cuadros que se chaman As Voces de Abril, de o meu amigo difunto Enrique Gabriel, desgraciadamente xa nos deixou a unha edad moi nova, e donde ten pintados a acrílico, como pinta a veces Roy, ten pintado a acrílico todos as voces e as de Abril, non somente Seca, sino Árido Santos, os Xico Fañais, etc. Todos eles que teño esa exposición, a tuvimos en Nigrán, ten todos as voces de Abril. Bueno, pois, falando con eles, sobre todo co Xico Fañais, que co que máis falei, sempre nos di o mesmo, non? Todo isto foi un percurso. A cosa explodiu, pero explodiu porque levou antes un percurso. Bueno, pois dese percurso nos vai a falar escribiu un libro Grasa para explicarllo ás crianzas. Grasa, cando queiras. Portanto, é a minha segunda obra para crianças. A primeira foi a história dos animais que nós tivemos ao longo da nossa vida, os cães e gatos. Esta história surgiu porque achei ser imperioso que as nossas crianças tivessem a oportunidade de ler a verdadeira história de Portugal, como era Portugal antes e como é Portugal hoje, porque o passado está muito esquecido. 50 anos é muito tempo para muita gente e por isso há sempre possibilidade de alguém querer voltar atrás, querer voltar ao passado e querer fazer esquecer o que era antes e o que somos hoje. Esta história é precisamente isso. É uma conversa entre uma avó e uma neta, que vão ter o prazer de ouvir, que foi amavelmente gravada por uma associação juvenil de Elvas, da minha cidade, Arcos, e que eu fiquei encantada com o trabalho que fizeram, porque foi um trabalho precioso,
como vão ter a oportunidade de ver. Conta a história do livro, conta o livro. É uma curta-metragem. De facto, é impressionante como as pessoas pegam no nosso trabalho com tanto amor, com tanto carinho e conseguem dar-lhe vida. Tenho o prazer de vos apresentar essa obra. Obrigada. Alice, vem aqui à avózinha. Vou já, avó! Senta aqui, minha netinha. E dá-me a tua mão, pequena Alice. Vou contar-te coisas sobre o meu viver. Conta, avó, eu quero saber tudo. Já sabes que eu adoro ouvir as tuas histórias. Eu prometo que vou ouvir com muita atenção. Ai, a ver se me lembro. Já tanto tempo passou. Oh, avó, vá lá, tenta lembrar-te. Tu sabes que eu adoro e eu sei que as tuas histórias são verdadeiras. Mas a minha memória tudo guardou. Ouve com muita atenção. Os meus pais viviam numa pequena aldeia, no interior do Alentejo, que tu conheces bem, é muito bonita, branquinha e sossegada. Sim, eu adoro ir ao Alentejo e ouvir o falar das tuas amigas. É verdade, elas cantavam lindas cantigas para se distraírem. Imagina, Alice, que até a trabalhar cantavam ao desafio. O que é cantar ao desafio, avó? Uma cantava uma quadra e alguém respondia. Olha, vou-te explicar. Ouve com atenção. Oh, meu amor, por onde andas? Preciso de ti agora. Tantos recados me mandas, sem ti minha alma chora. A seguir, um rapaz respondia. Sem ti minha alma chora, noite e dia sem parar. Não sei por que foste embora, vem depressa me abraçar. E era assim, netinha, a cantar que eles faziam os seus versos. Que giro, avó, eu não sabia. Percebeste, minha querida Alice? Sim, entendi. Vou experimentar a escrever também assim e fazer com as minhas amigas. Fazes muito bem, netinha. Sabes, no meu tempo, poucas crianças aprendiam a ler e a escrever. Na altura, assim que tivessem idade para trabalhar, muito pequenas, iam para os campos guardar o gado ou iam para empregadas das limpezas nas casas dos senhores ricos. Tinham criados para todos os serviços, mas eram muito mal pagos e sem horário de trabalho. Ao nascer do dia e só ao pôr do sol é que regressavam ao monte para comerem e dormirem deitados em esteiras de palha, no chão, sem condições nenhumas. Oh, avó, e onde é que se lavavam? Lavavam-se nos quartos onde dormiam, em alguidares, netinha. É verdade, os trabalhadores não tinham quem defendesse os seus direitos. Recebiam a jorna, quer dizer, o salário diário que o patrão lhes quisesse pagar. Só algumas pessoas mais inteligentes é que começaram a perceber e percebiam que era uma injustiça o pouco que ganhavam. E não reclamavam? Quer dizer que não faziam greves como a minha professora, os polícias e os médicos fazem agora? Não podiam pensar numa coisa dessas, Alice. Se as pessoas faltassem ao trabalho para fazerem uma greve e reclamar os seus direitos, iam logo presas. A sério, avó? Sim, até a guarda fiscal tinha ordens para matar, como matou a Catarina Eufémia, uma ceifeira alentejana de Baleizão, que hoje é reconhecida como uma grande lutadora no tempo do fascismo. Avó, conta-me mais sobre essa senhora. Catarina Eufémia nasceu em Baleizão, Beja, no dia 13 de fevereiro de 1928 e foi assassinada no Monte do Olival, Baleizão, no dia 19 de maio de 1954. Foi uma trabalhadora do campo que fez greve
e foi assassinada com 3 tiros pelas costas. Que horror, avó! Muitos poetas escreveram lindos e tristes poemas sobre ela. E quem a matou não foi preso? Não, minha querida. No fascismo, os direitos e os deveres não eram iguais para toda a gente, infelizmente. Oh, avó, e tu sabes algum poema que os poetas escreveram para ela? Sei sim, ouve com muita atenção. Acalma o furor, Campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou. Muito triste, avózinha. Netinha, já que estás tão interessada nas histórias da avó, vou contar-te uma grande história verdadeira e muito especial, que não posso guardar muito mais tempo na minha memória. Olha, nem à tua mãe contei o que te vou contar. Chegou o momento de seres a herdeira da minha vivência, a mais interessante, para que um dia a possas contar aos teus queridos filhos. Estou muito curiosa, avó. Que nome tem essa grande história que me queres contar? Olha, nunca pensei em dar-lhe um título, mas já que me perguntas, ficas sabendo como poderá chamar-se. O pastor que não queria ser soldado. Porquê, avó? Porque não queria ser soldado? Tinha medo de espingardas? Calma, netinha. O João foi criado numa malhada, com os pais que trabalhavam no campo. Dormiam no chão, cozinhavam com o calor do lume feito com lenha cortada no montado. Apesar de todas essas más condições de vida, o João adorava viver no campo. O João era um menino muito feliz. Acordava com o cantar dos galos, adormecia com o som das cigarras e dos grilos. Ele adorava ver os pirilampos brilhando no escuro da noite e olhar o céu. O seu passatempo favorito era contar as estrelas. Tu gostas de contar as estrelas, netinha? Sim, avó. Quando completou os 7 anos, foi para a escola mais próxima para aprender a ler e a escrever. Até lá, o João nunca tinha calçado umas botas antes. Feito o exame da 4ª classe, como os pais do João não tinham dinheiro para ele continuar a estudar, voltou para o campo, já com outras responsabilidades para ajudar nas despesas da família. Entretanto, nasceu uma menina e a mãe teve de cuidar da pequenina, ficando o João com o trabalho de guardar todo o rebanho. Nos anos seguintes, nasceram mais 4 irmãos e a vida foi se tornando mais difícil para a família com tão baixos ordenados e com problemas de saúde com as crianças. Oh, vó, mas eu tenho abono de família, eles não tinham? Não, meu amor, não havia ajudas nenhumas do Estado, nem para as crianças, nem para os idosos, quando já não podiam trabalhar, não tinham sequer reformas. Olha, netinha, havia uma senhora rica na minha aldeia, muito bondosa, que ajudava os pobres. Os pobres viviam numa pobreza tão grande que só por milagres resistiam às doenças. Era a Beata Maria Isabel de Santíssima Trindade que ajudava os pobres na minha aldeia. Olha, queres ir à aldeia da avó? Sim, avó. Queres ir conhecer Santa Eulália? Sim. Então, olha, vamos até lá para eu te contar uma história sobre o João, a fonte e este cântaro. O que achas? Estou muito curiosa, vamos já. Vamos até à minha aldeia, netinha. Mas vamos voltar à história do João, netinha. Sabes, os anos foram passando e ele, numa festa da aldeia, pediu em namoro à menina, junto à fonte da aldeia, onde ela ia buscar água com o cântaro à cabeça. Desde esse dia, começaram a encontrar-se todas as semanas aos domingos. A rapariga esperava por ele em sua casa e namoravam à janela. Só mais tarde, o João entrou em casa da namorada. Ainda é assim agora, avó? Não, minha filha. Agora há mais liberdade e os namorados podem conversar todos os dias. Aos 20 anos, foi chamado para ir tirar sortes. Não sei, avó, o que quer isso dizer? Aos 20 anos,
Todos os rapazes tinham de se apresentar num quartel do exército, na cidade mais próxima, para irem a uma inspeção e saberem que se tinham condições físicas para serem soldados e cumprirem o serviço militar obrigatório. A solução do governo do ditador Salazar foi começar a enviar grandes navios cheios de soldados para combaterem os revoltosos. Avó, por que chamas ditador a Salazar? Porque ele mandava no país, sem ouvir as reclamações do povo. Quem fosse contra Salazar imediatamente era metido na prisão e torturado de todas as formas possíveis. E imaginárias. Muitas pessoas desapareceram, sem as famílias nunca mais saberem notícias delas. Outras tinham de fugir do país e não podiam voltar, porque corriam perigo até de serem mortos, Alice, como fizeram um general que queria ser presidente da República, Humberto Delgado, que foi assassinado. Então e os criminosos não eram presos? Tinham o Estado fascista a proteger as suas maldades. Que triste vida, avó. E o que é que aconteceu ao João? A avó foi preso? Não, ele não foi preso porque se sujeitou às ordens superiores e obedeceu, com receio de também ser assassinado. Os soldados não podiam dizer que desobedeciam, porque, como já te contei, netinha, iam logo para as prisões. Olha, tu já foste visitar o Forte da Graça, em Elvas, não foste? Sim, agora é um monumento nacional. Antigamente era um lugar onde os soldados que se revoltavam ficavam presos e eram duramente castigados. Coitados, avó. Ai, avó, imagina a tristeza deles. Olha, e as suas famílias tinham notícias, telefonavam para se verem ou falarem? Não, minha querida neta, nesse tempo não havia telemóveis. Os telefones eram muito poucos. Tínhamos notícias através de cartas que recebiam, às vezes passados muitos meses. As cartas, muitas vezes, eram abertas pelos superiores para lerem o que os soldados escreviam. Se fosse alguma coisa contra Salazar e contra a guerra, imediatamente eram castigados e iam para os lugares de combate mais perigosos, sujeitos a perderem a vida. Oh, vozinha, como é que tu sabes todas estas histórias? Sei todas estas histórias, minha netinha, porque foram todas elas contadas pelo João. Ah, então tu e o João eram muito amigos, não é? Na verdade, vou ter que revelar que João é um nome fictício. Fictício? O que é que isso quer dizer? Quer dizer, Alice, que não é verdadeiro. Ah, avó, não precisas de dizer mais nada. Sabes, agora ainda fiquei com mais interesse em ouvir as tuas histórias. É que acabei de perceber que esse João é o meu querido avô. É verdade, netinha. E eu, sempre que conseguir, irei contar-te estas histórias, para que tu partilhes com a tua família, com os teus futuros filhos, com os teus futuros netos, para que saibam a sorte que é viver numa sociedade democrática, em liberdade, onde todos têm os mesmos deveres, os mesmos direitos, as mesmas obrigações e todos têm liberdade. E a guerra durou muitos anos, avó? Foram 13 longos anos. Vais perceber que nos ajudou a ter uma vida melhor. Quem foi, avó Maria? Já te falei nos capitães. Foram esses corajosos capitães que se reuniram e conseguiram derrubar o governo fascista numa madrugada de abril. Eu tenho ouvido falar muitas vezes nessa Revolução de Abril. Muito temos a agradecer pela sua atitude firme a um dos mais corajosos capitães de abril. Eu já ouvi falar nele, avó. Nós, alentejanos, sentimos por ele uma grande afeição, por ele ser um dos nossos, um capitão nascido no Alentejo, em Castelo de Vide, aqui, tão perto de nós. Eu acho que já sei o nome dele. Deixa-me pensar. Salgueiro Maia. Muito bem, Alice. Salgueiro Maia comandou uma coluna de carros de guerra desde Santarém até ao terreiro do Paço, em Lisboa, cercando os ministérios onde estavam os governantes fascistas. O seu nome ficará para sempre associado ao grande dia da Revolução da Liberdade, o dia 25 de abril de 1974. Os capitães deram-nos a liberdade e a vida do povo português mudou como da noite para o dia. Alice,
Faz agora 50 anos que aconteceu o 25 de Abril de 1974, a chamada Revolução dos Cravos. A primeira senhora a oferecer um cravo a um soldado em vez de um cigarro que ele lhe pediu foi Celeste Caeiro, uma empregada de limpeza de um café que nesse dia ia comemorar o aniversário e tinha comprado cravos para oferecer às suas clientes. A partir desse momento, apareceram cravos vindo de todas as lojas de floristas e os canos das espingardas dos soldados ficaram infectados com eles. Sabes, netinha, com flores ninguém se magoa. Tão interessante, avó. Uma senhora pobre que ficou na história de Portugal. Foi o gesto dela que deu o nome à Revolução dos Cravos, conhecida em todo o mundo. Na minha escola, a senhora professora tem-nos ensinado umas canções muito bonitas que falam da Revolução. Nas primeiras eleições, o teu avô, minha netinha, concorreu e foi eleito presidente da junta de freguesia da nossa aldeia. Oh, vó, tu dizes primeiras eleições, mas porquê? Antes do 25 de Abril não havia eleições? Nem todos os portugueses tinham o direito de votar. As mulheres eram excluídas. Então, isso quer dizer que tu votaste depois do 25 de Abril de 1974? Sim. Os votos, antes do 25 de Abril, eram enviados a alguns homens pelo correio, mas já traziam a cruz no nome de quem queriam que fosse eleito. O governo fascista tinha os seus polícias à paisana, espalhados por todas as terras. Avó, o que significa a paisana? Eram os informadores da PIDE, a Polícia Política do Estado. Incrível, avó! Ninguém podia dizer o que pensava. A PIDE, em Portugal, antes do 25 de Abril de 1974, era logo avisada dessas reuniões e não permitia que as pessoas se juntassem. Na verdade, avó, cada vez compreendo melhor as diferenças entre o meu tempo e o tempo em que tu viveste. Ai, minha netinha, não há comparações possíveis. É mesmo verdade, avó. Olha, houve estas poesias que eu tenho escrito sobre Portugal e a Revolução dos Cravos. Claro que sim, avózinha. Ouvirei com muita atenção. Tão longe de ti temos andado, por outros caminhos nos têm empurrado. Uma nova manhã de esperança despertou, que secou os cravos que Abril semeou. Os pobres já passaram as passas do Algarve, os jovens partiram daqui sem esperança de voltar. Quantos casais, sem trabalho, a sua casa ao banco tiveram de entregar. Nas escolas, crianças desmaiavam com fome, os mais velhos ficaram tão fragilizados, muitos se sentiram mais sós e abandonados. Tantas lamentações foram ouvidas, tantas lágrimas sofridas. A tormenta será vencida, a esperança será renascida. Basta de austeridade, sonhamos com mais igualdade. Que Abril se cumpra, que Abril seja, passados estes 50 anos, uma feliz realidade. Netinha, estou um pouco cansada. Por hoje ficamos por aqui. Em breve irás ouvir falar mais de Abril. Obrigada, avó, por partilhares comigo todas estas histórias. Eu adorei. Quando chegar à escola, vou partilhar tudo com os meus amigos. Ai, eu fico tão feliz, netinha. Vamos ajudar a tua avózinha. Sim. Avó, estou ansiosa para voltares a contar-me as tuas histórias. Ainda bonito. Magnífico. Cando ti me decías te vai a encantar, si me encantou, pero entre outras cousas sempre hai un galego polo medio. Celeste Caeiro, como sabedes, era galega, o descendente de galegos. Moi raro que en Lisboa alguén que está polo medio non sei sacar. E hoxe de casualidade, non foi con intención. Os 25 anos de 25 de abril, cando se cumpriron os 25 anos, se fixo este pin que me deu o tenente coronel Vasco Lourenço
alá ainda non estaban en Lisboa, estaban nos arredores de Lisboa, ali na súa sede, de casualidade me puxen esta chaqueta e teño o pin do 25 de abril, iba a traer o pin do 1000, pero dije, bueno, deixa aí ese onde está, non? Foi magnífico o tema, pero simplemente vou a facer unha pequena observación. Nas fotos que víamos, cando víamos os paisanos con a man na parede e os soldados ao lado, non foi antes do 25, eran os PIDES. Cando se asaltou o cuartel da PIDE, se sacaron os PIDES e estaban os soldados, e esa é a foto, teño na casa comigo, é a foto dos PIDES que os tiñan na parede e mentre liberaban os prisioneiros. Era un detalle de que pero foi magnífica toda a exposición de abril, claro que son cidades. Caterina Eufemia, quen non coñece a Caterina Eufemia? É realmente interesante ese tema. Bueno, logo despois vamos a acabar o tema este dos libros. Como sabedes, nos temos, do amigo Carlos, unha colección de libros sobre a pintura, a literatura, a pintura, a arquitectura, escultura galaica de Galiza, igual que a Enciclopedia Galega, que deixaremos aquí por si alguén os desea comprar, pero aparte que lanzaremos este outro proxecto, ir polos centros escolares e polas bibliotecas, por si queren coñecer Galiza, que poden mercar a gran Enciclopedia Galega, así como trataremos de ir por Galiza, que conozcan a Portugal comprando historias de Portugal. Bueno, ese é outro dos proxectos que temos para esta relación de Galiza e Portugal, non? Ben, ahora nos chega a parte dos artistas plásticos e falamos de 3 galegos e 2 portugueses. Bueno, non é exactamente verdad, porque son 2 galegos e medio e 2 portugueses e medio. E entón vamos a pedir o que rompe o medio que suba e nos conte por que as súas pinturas. Meu querido amigo, te toca. E que portugués e medio, que vamos a facer? A súa familia materna é portuguesa e a súa familia paterna é galega. Honorato López Gómez. Gómez, sí. É Gómez, o que é que... Gómez da Costa, pero bueno... O ir a Galicia cambiaron a S o la Z polo S. Bueno. Honorato, contanos. Bueno, pois nada, un pouco contar esa historia, bueno, que os meus avós, por parte de nai, son de Viana, de Areosa, da freguesía de Areosa, e eu de miúdo, como quedei sinal moi pequeno, vivín na rúa de Falcón 520, non sei se existe agora en Campañá. Por eso me tirei moitos anos sin vir, porque tiña irmáns máis pequenos e todo eso. Bueno, e por eso a decirme que se viña aquí, pois trouxes estas marinas que son algo que me dá así como esa añoranza, esta saudade que se dice de Galicia e Portugal, non? Vivía en frente ao patronato, donde, como falaba, dos 50 anos, eu xa teño 70, donde andábamos descalzos, que nos caían os mocos así, por tal, igual. E, bueno, eu non era de familia un pouco máis solvente, pero xogaba ali con os miúdos e todo isto. E nada máis, acuarelas, asimetría, colorido, e pouco máis pode decir, porque o que pinta a cabeza boa. Unha aperta e con todo o corazón. Moitas gracias. Lle toca a vez a outra pintora que temos. Vamos a subir a conocer as súas pinturas e ela nos vai explicar como son, por qué e por que as fixo. A verdade é que hoxe me deu unha explicación extraordinaria sobre as súas pinturas. Eu, cando as vin, me enamorei das pinturas, pero non as comprendía en profundidade. Simplemente me gustaba o tono, me gustaba a composición, me gustaban eses arboliños que van uns al lado de outro, ese gran árbol que está, pero hoxe, falando con ela, realmente cheguei
a alma desas pinturas, ou me acheguei, non cheguei, me acheguei a alma desas pinturas, e me gustaría moito que Lava salira e nos contara un pouco as súas pinturas. Bueno, entón vamos a facer unha cousa, se os parece, agradecervos a todos estar aquí. Este é un primer paso, con vos terei contacto cos de Galiza, xa teño contacto directamente con vos a través de Grasa e a través da nosa asociación, ou a través de Cristina e a súa asociación. Esperamos, señor candidato, que si por casualidade se dixe alcalde, se acorda de que os galegos queremos ter unha fonda relación con Portugal. Portugal en xeral e Porto en Portugal en particular. Eu son un portugués da Galaecia bracarense, igual que ti. Somos, porque sabes que a Galaecia bracarense chegaba hasta a ría de Vigo. Entón, a nós, como decía moi ben Agostinho da Silva, nos deixache de sós. Aquí os do Portugal, os da Galicia bracarense do sur, fixeron a nación portuguesa, porque a nación portuguesa naceu na Galicia bracarense do sur, en Guimarães. Guimarães, cidade que, por certo, fundou un galego, Vímara Pérez da Coruña, o primer conde de Portugal, Vímara Pérez, que era da Coruña precisamente, e foi o que fundou coa Mumadona Pais e Guimarães. Os galegos estamos sempre por todos lados, porque non é que estemos por todos lados, é que somos o mesmo. Eu teño unha teoría que vou a ver se tamén estes traballos que estamos a facer, pois historiadores e profesionales a desenrolan, que o nome de Galicia e Portugal saiu do mesmo sitio, do mesmo lugar, e ese lugar é San Bento, donde está a estación dos Cambollos de San Bento e donde está a Sé en este momento. Ese territorio da Sé do San Bento, había unha tribu que se chamaba os Calaicois, o Galaeci, o Galecois, que cando o 10º Junio Bruto pasa o Douro e conquista Galiza, por eso Portugal e Galiza, por eso se chaman o Calaecus, o galego, alá en 192 antes de Cristo, máis ou menos. A primeira tribu que derrota é a tribu dos Calaeci, ou dos Calaicois, que era a tribu que estaba nese lugar entre a estación de ferrocarril de San Bento e a Sé, ese lugar, que ao lado pasaba un río que me din que este momento está entubado, que chaman o río da Vila, e o río da Vila iba hasta o Douro, e ali estaba o porto dos Calaicois, Portugal, o Galaecus, Galiza. E esa é unha historia moi bonita que a escribiu un profesor da Universidade de Porto alá en 1900 e pouco, teño o seu libro, e que espero que en este novo proxecto que estamos facendo, investigadores investiguen sobre ese tema, porque sería moi fermoso que o nome de Galicia e o nome de Portugal salira do mesmo territorio que o territorio dos Calaicois, dos Calaeci, que é onde está en este momento o Palacio, ou seja, a estación de San Bento e o Palacio Episcopal. E nada máis, vamos entón arriba, entón Lava nos contará a súa pintura. Se os parece ben, aquí rematamos a sesión, vale?